Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e também o podcast Film Brasil. Hoje, no nosso vídeo, a gente vai falar sobre de onde vêm os nomes das curvas do circuito de Monza, circuito dos mais tradicionais aí da Fórmula 1. A gente já fez o nosso vídeo sobre Silverstone, dessa vez chegou a vez de Monza, então vocês vão ver por que chama curva de Lesmo, variante della Roggia, por que chama Ascari e assim por diante, né? Monza é um número bem menor de curvas do que, né, Silverstone, então a tendência é que acabe sendo um vídeo um pouquinho mais curto, mas de qualquer forma a gente vai fazer também o lance de mostrar algumas cenas famosas que aconteceram em cada um desses locais, né, de cada uma das curvas aí, então que não deu tempo de fazer isso no de Silverstone, né? Então vamos lá, vamos organizar aqui a nossa tela, colocar esse pessoal um pouco mais para cá. Dá para deixar eu um pouquinho menor, né? Dá para fazer assim, tô pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. Vou ficar pequenininho aqui. Então vamos lá, meus amigos. O lance é o seguinte, Monza. Autódromo Nazionale di Monza. Você sabe que é um dos circuitos mais tradicionais do mundo, porque ele foi construído, certo? Lá em 1900, na década de 20, para ser um autódromo mesmo. Então você vê que é uma coisa que assim, o pessoal na Itália tinha essa coisa de ser mesmo, né, fanático por automobilismo. O circuito original tinha o oval, que era aquele oval com inclinação muito forte, né? Então a pessoa e às vezes usava tanto o traçado misto como o oval, né? E no começo a curva parabólica não era parabólica, ela era essa curva redondinha aqui, que eu vou falar quando a gente chegar lá na parabólica, beleza? O circuito tradicional hoje em dia é esse aqui. Então nós temos aqui o retão, daí você chega na primeira variante, a primeira chicane, que chama variante del retífilo, curva grande, que também chama curva Biassono, que a gente vai aprender por quê. Variante della Roggia, que é uma freada fortíssima, as duas curvas de Lesmo, então no singular curva de Lesmo 1, curva de Lesmo 2, né? Curva de Lesmo 1, curva de Lesmo 2. Não sei falar italiano, mas estou arriscando. Então, no plural fica curva de Lesmo. Curva del Serralho, que é só um kinkzinho aqui quando você sai da Lesmo em direção a Ascari. Variante Ascari, muito legal porque ela é de média velocidade. E, finalmente, terminando a curva parabólica na reta de chegada. Então, vamos começar pela primeira variante. Aliás, antes de começar na primeira variante, que nós já temos aqui um acontecimento famoso, deixa eu mostrar para vocês isso daqui, ó. Esse aqui é o nosso Twitter, ó. @podcastfilmbrasil. O meu nome ali tá como Roda com Roda, PF1BR, não sei o quê, mas o meu handle mesmo, o meu username no Twitter é Podcast F1 Brasil, para vocês seguirem a gente lá. Esse aqui é o nosso Instagram, Roda com Roda PF1BR. Inscreva-se no canal, dá aquele joinha, sempre importante. Ative as notificações, né? Não deixe de ativar para todas. Passa o mouse em cima do sininho e deixa todas ali, até ficar como é que chama essa vibração desenhada em volta ali, senão você não está inscrito certinho. Tem que deixar todas as notificações. Seja membro, se você for membro do canal, você pode, funciona como um apoia-se aqui dentro do YouTube, né? E você pode, se você for da última categoria, que é a categoria campeão mundial, você participa do nosso grupo lá de WhatsApp, que se chama Roda com Roda Oficial, né? Então a gente troca aí umas... Aliás, né, o nosso grupo anda muito movimentado, o grupo lá dos apoiadores, né, o grupo dos membros oficiais aí, dos integrantes oficiais do podcast F1 Brasil, isso é muito legal. Então, muito, muito obrigado. Então, Twitter e Instagram, se quiser, seja membro, você será muito bem-vindo. Vamos lá então, meus amigos? Então, vamos começar pela primeira variante. Bom, a primeira variante, ela se chamava variante Goodyear. Na verdade, a variante da reta, a variante del retífilo, ela foi mudada há não muito tempo atrás. Antigamente, ela era uma chicane dupla. Deixa eu até mostrar aqui o desenhozinho dela, aqui, ó. Se você der um zoom nisso daqui, ó, você vai ver que ela era uma chicane dupla, né? Ela era primeiro esquerda, direita. Então ela não era igual hoje em dia, que era só uma chicane. Ela era uma chicane dupla, porque eles achavam que os carros iam tão rápidos que a gente tinha que frear mais eles. Mas o que acontece? Hoje em dia ela não é mais assim. Essa chicane, no passado, que ela era chicane dupla. O que já aconteceu de famoso aqui? Infelizmente, assim, Monza sempre foi um circuito de alta velocidade, que teve acidentes muito feios. Acidente do Ronnie Peterson, 1978. Ronnie Peterson quebrou as pernas no acidente, chegou a ser operado, acabou morrendo provavelmente de embolia gordurosa, ou de embolia pulmonar mesmo por coágulo.
Ele teve fraturas muito graves nas pernas, fez uma cirurgia muito longa, muito complexa. Então isso aqui foi na primeira chicane que aconteceu. Também na primeira chicane, em 1988, é uma coisa muito feliz para os fãs da Ferrari, né, que é quando o Ayrton Senna estava liderando, tranquilo, e se enroscou com o retardatário da Williams, que estava usando o motor Judd nesse ano, o Jean-Louis Schlesser. E o Senna abandonou, né? Então a MP44, a McLaren de 1988, ganhou 15 das 16 corridas. Foi nessa primeira chicane de Monza, essa aqui era a chicane dupla ainda, que o Ayrton Senna bateu com o Jean-Louis Schlesser. E um cara que abandonou também nessa primeira chicane foi o Mika Häkkinen em 1999, aquele ano que o Mika Häkkinen estava lutando contra o Irvine. E ele também, na freada, ele perdeu o traseiro do carro, rodou. É uma coisa um pouco estranha, porque ele tá rodando, o carro nem parou ainda. Eu não sei se ele percebe que o carro morreu já, mas ele atira o volante longe sem o carro estar totalmente parado. Então ele é um abandono até que, se vocês souberem detalhes, assim, como é que foi isso, se ele jogou já o volante longe antes do carro parar porque ele notou que o carro morreu, eu acho muito estranho, porque às vezes o piloto poderia tentar voltar e tal, né? Ele estava na liderança, rodou sozinho, abandonou e o título complicou muito para ele. Próxima curva, curva grande, né? Também conhecida como curva Biassono, ou Biassono. Por que ela se chamava? Antes ela se chamava Biassono, depois virou grande, porque existe uma localidade do ladinho do circuito de Monza, um vilarejo aqui que chama Biassono, como se fosse um bairro ali, um distrito de Monza, dessa região que é perto ali de Milão e tal. Então, se você nota aqui no mapa, tem o circuito aqui e a região de Biassono. Então, a curva grande, ela fica praticamente já dentro desse bairro aqui, desse distrito. Não sei se no satélite fica mais bonitinho, vamos ver. Aí, tá o circuito aqui é o bairro Biassono. Então, depois acabou chamando curva grande, mesmo por motivos óbvios, né? Uma curva de raio enorme, uma curva feita em velocidade máxima, acelerando, saindo da chicane, vai para a oitava marcha, aquela coisa toda. O que já aconteceu de famoso na curva grande? 2011, Sebastian Vettel foi ultrapassar o Alonso não quis dar muito espaço, ele ultrapassou com 2 rodas na grama em última marcha, considerada uma ultrapassagem muito famosa. Teve o caso das 2 Ferraris, que elas estavam liderando em 1995, veja só que pena. A câmera do carro do Alesi, que vinha na frente, soltou, podia ter sido uma tragédia até maior, né? Muito maior. Soltou e bateu na suspensão dianteira do Gerhard Berger. Se você olhar, vou tentar dar um zoomzinho aqui, você nota que essa roda esquerda do Berger já virou para o lado, porque a barra de suspensão e de direção já foi... E a coluna, não é a coluna, é a barra mesmo, né? De direção já foi para os quiabos. E logo depois o Alesi também ia ter um problema, as 2 Ferraris abandonaram. Isso aconteceu na saída da curva grande, né? Aqui o Alesi já está freando para a próxima, que é a Della Rodia. Também aqui aqui a gente já pula então para a Della Rodia, que é aqui, Você sai da curva grande muito rápido, é aquele lugar onde o Daniel Ricciardo ultrapassou o Vettel quando os dois estavam da Red Bull, né? É uma freada muito forte, se você demorar para frear, você passa reto mesmo. Aconteceram algumas coisas famosas aqui na variante della Rodia, que é a segunda chicane. 1995, o Damon Hill estava no ano péssimo, ele já tinha balroado o Schumacher em Silverstone e ele errou de novo e tirou os 2 da corrida. Essa imagem aqui você consegue ver o Michael Schumacher, que ele foi até o carro do Damon Hill e tacou o dedo na cara do Damon Hill. Muito possesso que estava Michael Schumacher com Damon Hill. Esse foi na freada da Della Rodia. Também tem na Della Rodia, que foi, infelizmente, um acidente que morreu um fiscal, né, um fiscal de pista aqui no ano 2000, que depois deu aquela treta que a gente fala no nosso vídeo de 2001, que no ano seguinte, como tinha morrido o fiscal em 2000, o Schumacher queria fazer a primeira volta em regime de bandeira amarela, como se fosse uma volta de homenagem, porque foi a corrida exatamente depois do 11 de setembro, com os ataques terroristas às Torres Gêmeas. Então o Schumacher queria fazer, por causa das Torres Gêmeas e por causa que tinha morrido
um fiscal de pista um ano antes, só que Briatore lá, os caras não toparam de jeito nenhum de fazer isso. Eles falaram, não, quem for andar devagar sem ultrapassar na primeira curva, os meus pilotos vão ultrapassar esses caras todos. Eu não vou participar desse acordo. Então acabou que não foi. Então esse aqui é uma imagem do ano de 2000, onde teve infelizmente a perda do fiscal na variante della Roggia. E também agora, mais recente, ano passado, grande vitória lá do Charles Leclerc em Monza. E tem aquele momento que o Hamilton vem por fora e na freada ali o Charles Leclerc vai voltando para o traçado, porque você tem que estar do lado direito da pista para frear para della Roggia, senão você não consegue. Ele fala que deixou, né, um carro de largura ali para o Hamilton, mas, né, aqui nessa imagem a gente consegue ver que o Hamilton acaba indo parar na área de escape, aquela coisa toda. Sempre tem aquela conspiração que, como é em Monza, Ferrari ninguém puniu, etc. Mas foi uma grande vitória e acabou ficando por isso, né? Então, variante della Roggia. Por que chama della Roggia? Roggia significa riozinho, ribeirão, córrego. Então é a variante do córrego, é o equivalente italiano a Oruge, né? Oruge é um riozinho com água avermelhada que passa no fundo ali. Então essa daqui é a versão italiana da Oruge, a variante della Roggia. Em seguida a gente vai para as duas curvas de média para alta velocidade, que são as curvas de Lesmo. Por que chama Lesmo? Por causa da região que tem ali do lado também, que chama Lesmo. Toda essa regiãozinha aqui, ó, esse distrito um pouco mais para lá chama Lesmo. Então você está vendo aqui, ó, o circuito de Monza e Lesmo é esse lugarzinho. Então assim, ó, a curva grande, se você vier para cá, Biassono. E para lá é a localidade de Lesmo. Então o nome Lesmo é o nome da localidade que tem ali na região, né? Vai dar para ver melhor aqui com o satélite. Ó, você vê que tem o circuito aqui e essa regiãozinha que está aqui destacada é Lesmo. Só que essa curva ela tinha outro nome antigamente. Ela tinha o nome de curva delle... como é que chama? Curva delle Querce. Querce, Q-U-E-R-C-E, Querce, em italiano significa carvalho. Então nessa região aqui, carvalho, por favor, esse aqui é um canal de família, então, né, carvalho. Como tinha vários carvalhos nessa região, essas curvas chamavam as curvas dos carvalhos, mas depois eles provavelmente acabaram mudando e ficou curvas de Lesmo, né? A Alan Prost bateu aqui, se eu não me engano, não sei se foi em 89, 90, mas assim, Lewis Hamilton bateu aqui em 2009, aquele ano da Brown, ele estava em terceiro, perseguindo o Jenson Button, que estava em segundo, perdeu a paciência e se espatifou ali na curva de Lesmo. E quando você sai da curva de... E uma coisa interessante, vou até fechar essa imagem aqui para mostrar para vocês, as curvas de Lesmo, elas eram muito temíveis, muito de alta velocidade até um certo ponto. Quer ver, ó? Elas foram, aqui, ó, até 94, você nota que elas eram mais abertas um pouco, iam mais longe, tá? Mais arredondadas, tá vendo? Note que a segunda curva de Lesmo era muito rápida, né? E depois eles fizeram elas ficarem um pouco mais curtas. É a tilquização, de certa forma, né? Que você traz a curva para um pouco mais perto para aumentar a área de escape e ao mesmo tempo eles deixaram ela um pouquinho mais fechada. Então estão notando, ó, a curva de Lesmo aqui ela ficou um pouco mais... uma curva daquela que você vira de uma vez só ao volante, né? Antigamente era uma curva um pouquinho mais longa. Então mudou, né, em 94 as curvas de Lesmo. E então a gente vai para essa curva aqui, que é uma curva que, na verdade, assim, se você está saindo da curva de Lesmo, você não enxerga lá na frente as caras, porque tem essa curvinha aqui, que chama curva del Serralho. É um kinkzinho que você praticamente não toma conhecimento, mas é uma curva, né? Você não enxerga o que está acontecendo ali. O que acontece? Serralho significa viveiro, como se fosse um pequeno zoológico. Então, o rei da Itália, lá nos anos... A Itália foi uma monarquia ali no começo do século XX, né? Era uma região onde o rei tinha como se fosse um viveiro, um pequeno zoológico. Eles dizem que dava até para caçar ali dentro e tal. Então, serralho significa isso. Então, curva del Serralho, é onde ficava ali o viveiro, o pequeno zoológico do rei. Detalhe que as curvas de Lesmo, além de curva dos carvalhos, era principalmente a Lesmo 1. Porque a Lesmo 2... ela é conhecida como a curva do Bosque dos Cervos, a Lesmo 2. Então ela
chamava curva, vou gastar meu italiano agora, se preparem, Curva del Bosco dei Cervi, curva do Bosque dos Cervos. Então uma era dos Carvalhos e outra do Bosque. Então, claro, era uma região aqui, né? Monza era um lugar muito grande, até hoje é um lugar muito arborizado, tá? Então na época tinha esse lance de ter carvalhos e o Bosque dos Cervos e o viveiro aqui, o local de caça do rei, aquela coisa toda. Então você passou pelo Serralho, você vai passar embaixo aqui do oval, certo? Quando você está vendo um onboard, você vê que o cara passa como se fosse embaixo de um viadutinho. Aí chega na variante Ascari. A variante Ascari, no tempo lá do começo do circuito de Monza, ela era conhecida como Curva del Vialone. Ó, pode notar que aqui está escrito Curva del Vialone. Opa, ficou um blackout aqui no negócio. Então a Curva del Vialone, o que significa? Vialone é a avenida. Então o local que você chegava no circuito era uma avenida que terminava nesse local do circuito, que hoje em dia é a variante Ascari. Só que note, né, que no começo não tinha nada de chicane em nenhum lugar, nem na reta, nem na Rodia e nem no Ascari. Né? Então Curva del Vialone. Depois, na Curva del Vialone, em 1955, nós perdemos essa grande lenda aqui, o campeão mundial de Fórmula 1 de 1952-53 pela Ferrari, que era o Alberto Ascari. Então essa é uma curva que ela não é uma curva em homenagem, né? Tipo assim, tem o S do Senna em Interlagos, tem a curva Villeneuve, não sei onde. Não, essa aqui, de certa forma, é até uma coisa um pouco mórbida, porque a curva Ascari é o lugar onde o Ascari morreu. Até por questão assim de eu achar um pouco demais, eu não quis botar foto do carro destruído aqui tudo. Mas em 1955, Alberto Ascari, o carro teve uma falha de suspensão, de freio ao chegar nessa curva aqui. Sabia que ela era muito rápida, né? Antes de ter a chicane. Você imagine você ter isso aqui naquela época. Até hoje a área de escape ali não é das maiores, certo? E você imagine no tempo que não tinha chicane, né? A última vez que não teve chicane foi em 1971. Essa aqui é aquela corrida que o Peter Gettin chegou poucos centésimos na frente do segundo colocado, o Ronnie Peterson. Então, infelizmente, o Ascari morreu aqui. Depois de 71 que eles colocaram a variante aqui na curva Ascari. Então ela se chamou curva Ascari de 55 até 71. E daí depois, em 71, eles colocaram a variante que passou a se chamar então variante Ascari. Que é uma coisa sensacional. Essa imagem aqui é o Vettel em 2013. Pode notar que a mão dele tá para fora aqui, que ele está corrigindo, né, a traseira. Escapou então momentos de glória para o Vettel aqui em 2013, porque infelizmente a Ascari também é o lugar que o Vettel passou essa vergonha aqui, que é que ele abalroou aqui o nosso amigo Stroll, né, voltando da pista, o nosso amigo David Coulthard de uma vez bateu na volta de apresentação. Então a Ascari tem muita história aí para contar. Infelizmente o Vettel tem momentos de glória, como esse aqui, e também tem momentos aí ultimamente, como é aquela coisa, né? O Vettel era muita glória de 2010, 2013, depois começou a ter não tanta glória assim. Então vamos sair da variante Ascari, tem essa reta aqui que eles chamavam de reta oposta antigamente, e vem para a curva parabólica, mas note que nem sempre ela foi parabólica. No começo do circuito de Monza, ela era como se fosse aquela peraltada antiga do México. Ela era uma curva semicircular mesmo, ela não tinha esse perfil de parabólica que ela tinha. Eles chamavam ela de curveta ou curvete. Depois, em 1950, quando acabou a guerra, eles fizeram duas curvas. Eles fizeram duas curvas de 90 graus unidos por uma pequena reta, que eles chamavam de curva sul. E depois, finalmente, logo depois, ficou bem pouco tempo, de 50 a 54, em 55 eles fizeram a curva parabólica mesmo. Né? Parabólica porque, quem lembra aí dos pesadelos da matemática do ensino médio, não, acho que é no fundamental, né, que aprende equação de segundo grau, você tem lá a parábola, né, que ela começa fechada e vai ficando mais aberta, né? O tio Delvas ia até abrir aqui uma parábola geometria. Olha lá, ó, parábola.
Então, ela é uma parabólica, né? Você tem que imaginar que ela vem, você vem, freia, faz. Por que acontece? A parabólica, ela é uma curva que você vem a mais de 300 por hora, dá uma freada com vontade, mas uma freada curta, reduz para quinta, dependendo em qualifying, hoje em dia eles fazem sexta marcha, e o grande segredo dela é você saber que momento que você pode enfiar o pezão de novo, né, no acelerador, porque se você pisar muito antes, você vai para fora da pista. Hoje em dia você ganha teu tempo deletado. Se for antigamente, você ia parar no muro, etc., ou mesmo até a gente vai ver aqui alguns acidentes, né? Então, parabólica. O que nós temos de famoso na parabólica? Temos uma tragédia, de novo, infelizmente. O Jochen Rindt, ele morreu em 1970, é o nosso campeão, único campeão póstumo da história da Fórmula 1. Ele, na hora de frear para a parabólica, essa freada que você vem a mais de 300 por hora e dá essa freada forte, porém curta, e já enfia o carro para dentro da curva, quebrou alguma coisa e ele virou em direção ali ao guardrail, à torcida, né? Então foi um acidente muito feio porque o carro dele submarinou, né? Ele entrou embaixo do guardrail e, né, foi uma lesão muito horrível e tal. Então a morte do Jochen Rindt, infelizmente, foi na parabólica. E saindo da parabólica, a gente tem a cena clássica do Derek Warwick em 1990, né? Que ele se enroscou ali, capotou de maneira bizarra. Se você notar nessa imagem aqui, é ele saindo do carro. E essa história é muito interessante porque ele saiu do carro, saiu correndo, foi lá, pegou o carro reserva. Os caras falaram: cara, você tem certeza? Ele falou: claro, velho, tranquilo. Aí depois, no meio da corrida, que ele notou que ele estava meio com um pouco de dor de cabeça, tal. Terminou a corrida, falou: nossa, cara, que maluquice que eu fiz, velho. Nunca devia ter entrado no carro e correr de novo nessa situação, né? Mas isso acontecia muito, né? Tem uma história em Mônaco, né, que é muito interessante, que quem se espatifou muito feio em Mônaco uma vez foi o Martin Brundle, né? O nosso, que é o comentarista hoje em dia e tudo, de Tyrrell. E ele, mas bateu muito feio e também correu até o box, vou entrar no carro, vamos lá, vou pra próxima, não sei o quê. E dele falou, o Ken Tyrrell, o dono da Tyrrell, falou: cara, você tem certeza que você vai? Ele: não, tranquilo, só me fala, a primeira curva é pra direita ou pra esquerda? Aí na hora que ele perguntou isso, o Ken Tyrrell desligou o carro e falou: pode sair, cara, você não vai de jeito nenhum. Se você tá me perguntando se a primeira curva é pra direita ou pra esquerda, você tá louco que você vai agora dirigir, né? Bom, parabólica. Agora, 2020, teve esse acidente do Leclerc, que todo mundo acreditava que tinha estragado alguma coisa no carro, mas ele disse que realmente perdeu o carro mesmo na parabólica. Eu acho uma coisa estranha, porque o carro está fabricando toneladas de downforce ali, porque está em sexta, sétima marcha. Hoje em dia os carros muito seguros, barreiras muito seguras, o Leclerc saiu correndo do carro, saltitando. E daí a gente vem para a linha de chegada. Essa aqui é a chegada do último grande prêmio de Monza sem chicanes, que era um festival de vácuo, né? Todo mundo pegava o vácuo. A tua ideia era você estar em segundo na freada para a parabólica da última curva, porque daí você ia pegar o vácuo do cara, ia passar e ia ganhar a corrida. Foi uma chegada muito próxima, não só do Peter Gettin contra o Ronnie Peterson, era uma das chegadas mais próximas da história, por poucos centésimos. Acho que depois o Senna e o Mansell em 86 superou eles. Mas foram 5 carros que chegaram em 1/100, 1/10, alguma coisa assim. Eu não estou com os números aqui, não vou abrir agora. Mas foi uma coisa muito sensacional. Então, 1971, Peter Gettin foi a última vez que foi Monza sem chicanes, né? Então, esse famoso circuito aqui, você vinha, não tinha chicane do retão, você ia ter que dar uma freada, faz a curva grande, não tinha variante della Roggia, ia dar um freadão, curvas de lesmo 1 e 2, não tinha variante Ascari, era curva Ascari apenas, e parabólica. Então isso foi 71, para 72 já ia ter as chicanes, né? E o que nós temos na reta de chegada? Claro, né? Christian Fittipaldi, 1993. Na linha de chegada, ele lutando contra o Pierluigi Martini, que era o companheiro de equipe, e ele acaba tocando na roda traseira do Martini com a roda dianteira dele e dá essa decolada fenomenal. Por incrível que pareça, ele acaba
caindo de cabeça para cima e apontando para frente e o carro vai indo, né? Então eu lembro certinho do pai dele, o Wilsinho Fittipaldi, né? Que vai dar entrevista, assim, daí como que você se sentiu na hora, tal, e ele fala, começa a gaguejar, não consegue falar, tá bem, opa, era para aumentar eu, não a figura. Ele começa a gaguejar, fica muito emocionado, mas tá difícil, hein? Aí, ó, agora sim, ó, tio Delvas, tá ficando grandão. Então, claro, foi um acidente muito assustador. Felizmente foi na reta, felizmente caiu de barriga para cima e já estava na linha de chegada e acabou que deu tudo certo. Mas foi um acidente dos mais impressionantes, foi na reta de chegada de Monza. Beleza, meus amigos? Esse é um vídeo um pouquinho mais curto, né? Se bem que curto para meus padrões, estou ficando igual pirula, né? Que a unidade básica do vídeo mais curto é meia hora, então esse aqui é um vídeo que eu considero curto, 25 minutos. Mas eu acho que é muito legal da gente saber a história aí por trás das curvas. A gente já tem de Silverstone. Agora eu estou fazendo esse aqui de Monza. Acho que no mínimo Spa e Mônaco também merece, né? A gente explicar aí o porquê, de onde vieram os nomes das curvas desses circuitos tão tradicionais aí da Fórmula 1. Beleza, meus amigos? Então, olha, muito obrigado. Não se esqueçam de, né, se inscrever no canal, visitar a gente tanto no Twitter que eu mostrei como no Instagram. E a gente tem também Facebook, essas coisas. E claro, curta o vídeo, se inscreva, seja membro oficial e a gente vai conversando. Beleza? A gente conversa aí nas próximas. Um abração para todo mundo e até lá.